comigo, por favor, o texto bíblico na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do verso de número 1 a seguir. Após a leitura bíblica, as crianças podem se dirigir para lá, ok? Vamos ler a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do verso de número 1 ao verso de número 11. A versão que eu utilizo hoje é a NVT, Nova Versão Transformadora. A palavra de Deus diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutualmente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa leitura. Obrigado por este culto. O Senhor tem nos capacitado desde manhã. Obrigado porque temos orado tua palavra, temos cantado tua palavra, temos lido tua palavra e agora queremos continuar ouvindo tua voz por meio da tua palavra. Então, querido Deus, acalme os nossos corações nesta manhã, que neles sejam substituídos ansiedade, perturbações e preocupações por devoção à tua palavra. Ilumina a nossa mente para entendermos tuas verdades, para que saiamos daqui com convicção do que é preciso fazer para te agradar. Ó Deus, nos capacita para isso nesta manhã. Somos gratos ao Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Que o teu povo, ó Deus, a leia, que o teu povo a compreenda, que o teu povo a viva e que o teu povo a proclame. Então, querido Deus, confronta-nos nesta manhã e que em nosso coração haja disposição para obedecer tua voz à luz da tua palavra. Então, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, as nossas crianças podem se dirigir para a exposição bíblica. Ao longo da minha vida, eu tive algumas experiências amargas no que diz respeito à ortopedia. Eu, com 8 anos de idade, eu sofri um acidente no quintal da casa onde morávamos, lá em Arujá, e houve um deslocamento da minha bacia e do meu fêmur. Eu me lembro que
minha mãe, ao me levar ao ortopedista, o primeiro exame que ele fez foi o raio-x. E ao diagnosticar que algo estava muito sério, e dali para frente eu tive complicações imensas. Tive que ir para ACD, tive que usar um aparelho, aqueles aparelhos que tinha que puxar uma trava para poder sentar. Foi um período bastante difícil da minha infância. Mas o que me chamava a atenção na minha pouca idade era como aquele exame podia trazer informações tão detalhadas daquilo que estavam dentro de mim. O raio-x é exatamente isso. O raio-x mostra aquilo que está fora do lugar e aquilo que deveria estar no lugar. O raio-x é algo que indica o caminho em que o médico tem que tomar para que determinada deficiência seja corrigida. Quando Paulo foi preso em uma casa, né, ele estava em prisão em domiciliar em Roma, esteve lá por cerca de 2 anos preso. A igreja de Filipos se preocupou muito com o apóstolo amado. Era Paulo que havia fundado a igreja em Filipo. E Paulo tinha uma relação muito profunda, íntima, de comunhão com essa igreja. É uma igreja que investia no seu ministério com recursos. E quando a igreja soube que o amado pastor estava preso, procura alguém no seu meio, uma das lideranças, muito provavelmente um presbítero chamado Epafrodito, e investem em Epafrodito de alguns donativos, de algumas ofertas que eles levantam, e pede para que ele vá até Roma e possa ver como Paulo está. E ao chegar lá, Epafrodito leva então não apenas as mensagens de conforto para o apóstolo, mas leva também as ofertas, mas também leva alguns problemas que estavam acontecendo lá na igreja de Filipos. E o apóstolo se preocupou profundamente com os problemas que estavam lá. Paulo escreve então, a carta que temos em mão é produto de um pastor, de um apóstolo que, tendo fundado a igreja e sabendo de alguns problemas, tendo o raio-x na mão de alguém confiável, que é Epafrodito, resolve então escrever a sua epístola com a finalidade de corrigir, de estabelecer uma ortodoxia para a igreja. Hoje aqui, esse raio-x da igreja de Filipos pode ser aplicado a nós aqui no paraíso, no Jardim Paraíso, né, para não ficar de duplo entendimento. Pode ser aplicado a Ibarpe aqui, pode ser aplicado a mim e a você. Nós hoje podemos olhar para esse exame aqui, para esse raio-x e dizer: poxa, o que é que eu estou fazendo com a vida que Deus tem me dado? O que é que eu estou fazendo com os dons que Deus tem me dado? O que é que eu tenho feito com aquilo que o Senhor, com as oportunidades que Deus tem me dado? Hoje nós temos a oportunidade de olhar para esse exame aqui, para esse raio-x e dizer o que é que está acontecendo. Primeira coisa, sabe, quando o médico está fazendo residência, ou está fazendo os seus estudos, ele tem lá o esqueleto, né? E ele tem exatamente o local em que cada osso deveria estar. E ao olhar para esse protótipo, ao olhar para esse modelo, ao olhar para esse esquema, esse esqueleto, tudo muito bem no seu lugar, com todos os ossos, com mais de 200 de ossos no seu lugar, ao olhar para isso, ele pode olhar para o exame e dizer: opa, esse aqui está fora do local. Olhem comigo o verso de número 1, porque o verso de número 1 é exatamente esse esqueleto que Paulo tem do seu lado. Ele tem um protótipo, ele tem aquilo que ele olha e diz: como é a vida cristã? O que é a vida cristã? No que se baseia a vida cristã?
para que nós hoje possamos olhar e dizer: opa, tem alguma coisa errada comigo, tem algum osso quebrado, tem alguma coisa que precisa ser endireitado, tem algum caminho que eu preciso percorrer. Olhem comigo novamente o verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Percebam que Paulo começa com algumas perguntas que são retóricas. Para todas essas perguntas, a resposta é um sonoro sim. Há alguma consolação que vem do Senhor? Então, a vida cristã é composta do quê? A vida cristã é composta de uma constante motivação em estar em Cristo. A palavra que Paulo utiliza aqui é uma palavra indicando que Cristo está do nosso lado, indicando o caminho em que vai. Aqueles que foram chamados pelo Senhor têm a garantia de ter a instrução do Senhor. E não apenas isso, ele diz: a vida cristã é aquela que tem consolação que vem do amor. Deus está nos consolando em amor. E não só isso, a vida cristã é aquela que tem a comunhão no Espírito. E a vida cristã é aquela que tem compaixão e afeição. Então, para todas essas perguntas que o apóstolo faz, todas as respostas são um sonoro sim. Há alguma motivação estar em Cristo? Sim. Há alguma consolação que vem do amor? Sim. Há alguma comunhão no Espírito? Sim. Há alguma compaixão e afeição? Sim. A vida cristã é uma vida que podemos resumir da seguinte forma: é a garantia da orientação de Cristo, da habitação do Espírito, da consolação do amor de Deus e da compaixão demonstrada pelo corpo de Cristo a nós. Observe, a vida cristã pode ser resumida com as garantias que temos que Cristo nos orientará, que o Espírito habita em nós, que Deus nos consola em amor e que a compaixão do seu povo estará sempre conosco. Esse é o esqueleto perfeito da vida cristã. Entretanto, Paulo faz essas perguntas porque ele tem um objetivo muito claro. Paulo faz essas perguntas porque os irmãos em Filipo estão sofrendo com algum problema muito sério. Lá na igreja de Filipo há um problema, a natureza humana está agindo de modo a desvirtuar, a deixar algum osso quebrado. E o versículo de número 2 e o versículo de número 3 vai nos indicar exatamente isso. Qual é o problema que eles estão? Porque quando Paulo começa o verso de número 2 dizendo: então, Paulo diz: se tudo o que está no verso de número 1 é verdade, se todas as respostas para as perguntas feitas no verso de número 1 é um sonoro sim, então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutualmente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. E olhem o verso 4: não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. O que é que isso significa? Os versos de número 2 aos versos de número 4 significa que era exatamente o oposto que os irmãos estavam fazendo. Se não, veja de novo comigo, por favor, o verso de número 2. Os irmãos não estavam concordando sinceramente.
É por isso que Paulo começa o verso número 2. Então, completem a minha alegria, porque eu sei que é verdade que Cristo orienta vocês, que o Espírito habita em vocês, que Deus os ama e que entre vocês é possível vocês terem compaixão uns com os outros. Mas ao invés disso, vocês não estão concordando uns com os outros, vocês não estão se amando, vocês não estão trabalhando juntos, vocês não estão pensando do mesmo modo. Verso de número 3: vocês estão sendo egoístas, vocês estão tentando impressionar os outros, vocês não são humildes, vocês estão se considerando mais importante do que os outros, vocês se preocupam só com os seus interesses. Essa é a questão. Paulo tem isso a partir da informação do presbítero Epafrodito, porque lá depois, mais para frente, no capítulo 4, se eu não me engano, Paulo inclusive vai dar o nome das duas pessoas que são os dois pivôs dessas discussões, que é a irmã Evódia e a irmã Sintique. Ótima sugestão de nomes para quando tiver. É que a Sofia já tem a Sofia. Olhem só. Por causa dessas duas irmãs, e é óbvio, tinha lá o partido da Evódia, o partido da Sintique, aqueles que eram favoráveis a uma, aqueles que eram favoráveis a outras, de modo que a igreja estava sendo contaminado de tal modo que o que tem se instaurado também é possível fazer um resumo. E qual é o resumo? O problema é que Paulo está aqui atacando diretamente, inspirado por Deus, é a divisão causada na igreja por conta de buscas pelos seus próprios interesses e não de olhar para a multiforme sabedoria de Deus e a graça de Deus estabelecida na igreja. Então, com isso, Paulo tem o esqueleto do lado e ele também tem o raio-x que o presbítero Epafrodito trouxe. E a partir daí ele começa a dizer: há ossos quebrados, há coisas que é preciso consertar. E assim como a igreja de Filipe, a pergunta que sobra aqui para nós é: diante desse esqueleto, diante dessa indicação que temos também a vida cristã em Cristo, porque é verdade, Cristo está conosco e nos orienta. Ele prometeu isso, ele disse isso. Lá em Mateus 28, quando ele está conversando com os seus discípulos antes de sua ascensão e lhes dá a grande comissão, ele diz em tantas coisas que diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, para todas as situações que enfrentamos, de dificuldades e de desespero para nós podemos ter a garantia de que Cristo está conosco. Mas é verdade também que para todas as situações de pecado e de desobediência, Cristo também estará conosco, nos corrigindo, porque Ele nos ama. Sua disciplina é a expressão do seu amor. É verdade que o Espírito Santo habita em nós, é verdade que o amor de Deus nos consola, e é verdade que temos uma comunidade em que podemos ter compaixão uns com os outros e se preocupar uns com os outros. Entretanto, ao olhar para isso, é verdade que alguns ossos estão quebrados. É verdade que alguns ossos estão fora do lugar. E qual é o meio? É verdade que ao olhar para a igreja hoje, e ao perceber, e não estou falando aqui agora de uma comunidade específica, mas no geral, é verdade que a individualidade fala muito mais alto do que a coletividade.
É verdade que a igreja como um todo tem demonstrado os mesmos problemas que a igreja de Filipe estava enfrentando. É por isso que Paulo, a partir do verso de número 5, ele propõe qual é o remédio para isso. Para onde é que nós olhamos para saber o que é que devemos fazer? Qual é o caminho de conversão que é preciso tomar? Qual é a direção que é preciso tomar? Olhem o verso de número 5. Paulo diz a seguinte coisa: vocês querem resolver isso? Vocês querem que esses ossos sejam de novo encaixados no lugar que deveriam estar? Então ele começa a propor a solução. E o verso de número 5 ele diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E eu quero dar uma pausa aqui. Se é verdade que Cristo é o Senhor da igreja, que Ele é o cabeça da igreja e a igreja está sobre Ele mesmo, é verdade que todas as respostas para os problemas da igreja está em Cristo. E se o problema da igreja em Filipos era um problema de divisão, um problema em que as pessoas não queriam servir umas aos outros, as outras, era um problema em que as pessoas não estavam dispostas em considerar o outro maior do que si mesmo, não se preocupando com as suas dificuldades, não se preocupando com as suas debilidades. Era provável que na igreja de Filipe a razão pela discussão das irmãs é porque pouco importava a opinião da outra, que uma queria fazer de um jeito, a outra queria fazer de outro e não chegavam a um acordo. E hoje em dia é provável que as divisões ocorram na igreja porque o outro não leva em consideração a fraqueza do outro. É um irmão, sabe o que Paulo discute lá em 1 Coríntios? Um irmão crê que pode comer de tudo, mas o outro crê que não pode. Não se preocupar com isso é não levar o outro em consideração. E o que significa ter Cristo como modelo? Olhem o verso de número 6 a seguir. Cristo como modelo demonstra que o que ele faz é servir. Olhem o verso 6 e 7. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Quando Cristo deixa a sua glória e se encarna, desde a decisão tomada, desde a sua concepção, o que Cristo está fazendo é servir. Cristo não começa a sua obra no jardim quando ele recebe o beijo da traição. Ele começa a sua obra quando ele é concebido no ventre de Maria. Ele está servindo desde lá. Ele está pensando no outro, em nós desde lá. Olha o verso de número 8. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se sacrifica pelos seus eleitos. E o verso de número 9 a 11 indica que o que ele faz, ele tem um objetivo. Ele faz tudo o que faz para glorificar a Deus. Por isso Deus o elevou a um lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Como é que nós podemos resumir todo o padrão que Cristo estabelece? Nós podemos resumir da seguinte forma:
Jesus é um padrão para os cristãos, porque ao se encarnar, ele serve a outros no caminho, por meio do caminho e através do caminho da cruz. O modo pelo qual Cristo se doa, desde que ele deixa a sua glória e se encarna, ele está em um único caminho, e esse caminho é o caminho da cruz. Esse é o caminho dele. Esse é um caminho de sacrifício, de sofrimento, de dor, mas é o caminho de obediência que agrada ao Pai. Essa é a expectativa de Deus. Nós temos, lembram, a orientação de Cristo, a habitação do Espírito, a consolação de amor em Deus e a compaixão no meio da igreja. E por que é que Deus estabelece isso para a sua igreja? Para que a igreja aprenda que só é possível viver a vida cristã se o caminho for o caminho da cruz. Nós não trilhamos nenhum outro caminho que não seja o caminho da cruz. O caminho da cruz é um caminho que nos fará sofrer, causará dor, sofrimento, mas é o caminho de obediência. Como é possível, então, corrigir os ossos quebrados? Como é possível, então, pensar do mesmo modo? Como é possível concordar sinceramente uns com os outros? Como é possível trabalhar juntos? Como é possível sermos humildes e não egoístas? Como é possível se preocupar com o interesse do outro e não consigo mesmo? Como é possível viver tudo isso? Só é possível se o caminho que a gente fizer for o caminho da cruz e não o nosso. Evódia e Síntique, assim como nós muitas vezes, quando há qualquer discordância na igreja, quando há qualquer ponto de conflito na igreja, quando há qualquer rebelião em uma igreja, tudo isso ocorre porque o caminho em que estamos fazendo não é o caminho da cruz. Mas quando fazemos o caminho da cruz, o outro não é pesado para nós. O caminho da cruz é aquele que prevê a ajuda mútua, sem a necessidade de prever os riscos, os danos, os custos, porque a nossa preocupação é o caminho da cruz. A pergunta que sobra para nós, então, é: qual é o caminho que temos optado em fazer? Qual é o caminho que estamos trilhando? Qual é o nosso modelo? O nosso modelo é Cristo, é o caminho que Ele estabelece, é o caminho em que, para você ajudar alguém, você está disposto a sofrer por isso, a gastar por isso, a sentir dor por isso, ou você está muito confortável na posição em que está, ou estamos tão confortáveis aonde estamos que falamos: se você quer a minha ajuda, venha a mim. Me faz lembrar da ilustração que Agostinho utilizava para combater Pelágio, porque Pelágio tem um caminho para a salvação. Qual era a ilustração que Pelágio utilizava para propor a salvação pelo esforço humano, a salvação por obras? Pelágio dizia: o barco em que o homem está afundando, e Cristo está lá no seu bote salva-vidas, chamando: vinde a mim, você que está afundando nesse mar de pecados. O homem então pula do seu barco, que está com o casco todo furado, nada até o bote de Jesus, sobe no bote e Jesus o recebe de braços abertos e diz: bem-vindo, meu eleito, entre aspas. Pelágio dizia isso e Agostinho, ao olhar para aquilo, dizia: não, Pelágio,
Você está equivocado. Você está olhando por uma outra perspectiva extremamente antibíblica. O homem não está na proa de um barco que está afundando. O homem está no porão de um barco que está no fundo do mar, já está afundado. E o homem está morto nesse porão, podre, apodrecendo. E Cristo está no bote salva-vida, sim. E o Espírito Santo mergulha nesse oceano, vai até esse porão e ressuscita o eleito, e o leva e o coloca até o bote de Jesus. Isso é salvação. Esse é o caminho. A igreja precisa aprender o caminho da cruz. A igreja não é um bote salva-vida que fica esperando as pessoas pularem dentro dele, porque as pessoas não o farão. Na comunidade de fé, você não deve esperar que o outro perceba o seu erro. Na comunidade de fé, você não pode esperar que o outro se dê conta dos seus erros. Se você vê o seu irmão em pecado, você tem que ir até ele. Não é isso que as Escrituras ensinam? Se você percebe que o seu irmão está se encaminhando por uma vereda de injustiça, você tem que ir até ele. Esse é o caminho da cruz. É o caminho em que pulamos e vamos até as pessoas. Foi para isso que o Senhor nos plantou aqui. O Senhor nos plantou aqui para irmos até as pessoas, para servirmos as pessoas. E não esperarmos que as pessoas apenas venham até nós, mas para irmos até elas. É por isso que o ano que vem iniciamos com os pequenos grupos. Nós vamos até as pessoas, serviremos as pessoas, na esperança de, sem egoísmo, sem tentar impressionar ninguém, mas com humildade, considerando os outros mais importantes do que nós, não nos preocupando com os nossos próprios interesses. O aconselhamento bíblico é esse caminho da cruz. É o caminho em que você se desgasta pelo outro, em que você sente dor, a dor do outro, e se preocupa com os interesses do outro. Sábado teremos uma confraternização em um sítio. E o caminho que precisamos fazer é o caminho da cruz. É o caminho do bem comum. Não é isso que estamos fazendo? Aqueles que têm espaço nos seus carros cedendo para os outros, servindo os outros. Não é isso que estamos fazendo? Diminuindo o preço e cada um leva um pouquinho para que quando chegarmos lá, podemos todos juntos termos as refeições supridas. Não é isso que estamos fazendo, entendendo que estamos indo para uma comunhão de uma igreja e não para um clube. Não estamos indo para um dia na praia. Nós estamos indo para um dia de confraternização, onde vamos aprofundar os nossos relacionamentos. Nós não estamos indo para fazer a marquinha da sunga, nem muito menos a marquinha do biquíni. Nós estamos indo para se confraternizar como uma comunidade cristã. Então, é de se esperar que essa comunidade estabeleça algumas regras para essa comunhão. Para que ninguém chegue lá desavisado e diga, ninguém me avisou, eu fui colocar o meu fio dental, a minha sunga cavada. Não, o movimento que fazemos é o movimento da cruz. Porque o movimento da cruz é o movimento em que eu abro mão para que a comunidade seja saudável. Esse é o movimento. O quanto servir a Cristo tem custado alguma coisa para nós? Essa é uma pergunta relevante.
Para a igreja de Filipos, significava: vamos sentar com Evódia e Sintique e resolver essa situação. O que significa servir a Cristo hoje para nós? O que é importante para nós? O que é caro para nós? Como é que nós podemos viver a realidade de que Cristo nos orienta? Como Cristo vai nos orientar se estamos tão longe das Escrituras? Com qual é a frequência que você tem lido as Escrituras? Com qual é a frequência que você tem se sujeitado à Bíblia? Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho partido do seguinte pressuposto, muito provavelmente você já deve ter me escutado a falar isso. Deus não está preocupado com o quanto da Bíblia você sabe, Ele está preocupado com o quanto da Bíblia você vive, porque é isso que muda a nossa vida. Às vezes as pessoas se preocupam com quantos capítulos da Bíblia leram num dia, mas leem e se esquecem, leem e não praticam, leem e não vivem. Se Cristo está do nosso lado, nos motivando, a pergunta é: qual é o meio mais eficaz pelo qual Cristo nos motiva? E não há nenhum outro meio que não seja a sua palavra. Ele nos orienta por meio da sua palavra. Qualquer conselho que dermos ou recebermos tem que ser com base na sua palavra. Qualquer oração que fizermos uns pelos outros tem que ser com base em sua palavra. É verdade que Deus nos consola em amor? É. Como é que isso é possível? Como é que Deus faz isso? Deus faz isso por meio da comunhão. Deus faz isso por meio da sua palavra também. Mas se Deus faz isso por meio da comunidade cristã, por que estamos tão longe da comunidade cristã? Qual é o valor que damos para aqueles ambientes aonde Deus pode nos consolar em amor, pode nos orientar em amor? Como é que você está distante das atividades da igreja, em que Deus proporciona ambientes em que vai te motivar e te consolar? Como está a sua vida de oração, a fim de que o Espírito Santo que habita em você possa ser percebido por você, ele possa falar com você? Como viver isso se nós estamos tão distantes uns dos outros? Como viver isso se estamos tão distantes da palavra de Deus? Então, eu gostaria de dar alguns conselhos práticos para nós, para todos nós hoje aqui. Olhe para esse para esse esqueleto que Paulo estabelece e faça um raio-x da sua própria vida. E diga: o quanto eu estou seguindo a orientação de Cristo ou optando pelas orientações que o mundo tem dado? O que é que mais tem pesado nas minhas decisões? É a palavra de Deus ou aquilo que a psicologia diz, ou que qualquer outra filosofia diz? Quem guia a minha vida? Quem está no trono do meu coração? A partir daí, você pode fazer algumas perguntas para que esse raio-x esteja bem claro. Defina o quanto as suas decisões corriqueiras, no dia a dia, refletem princípios bíblicos. Por exemplo, suas fotos no Instagram, no Facebook ou no status do seu WhatsApp
São fotos que você ficaria confortável se Jesus estivesse do seu lado olhando? Esse tipo de pergunta revela muito quem é que está conduzindo, orientando a minha vida. As nossas postagens, igualmente nessas redes sociais, reflete que coração? Um coração de quem honra Deus ou um coração revoltado? É impressionante como é capaz de você ver numa mesma rede social pessoas colocando artigos cristãos, parte-se do pressuposto de influenciar aqueles que vão ler, mas em dias alternados, você vê palavras de ofensa a torcedores de times contrários ao seu. Como é que isso é possível? Como pode de uma mesma fonte brotar água doce e salgada, parafraseando aqui a palavra de Deus? Sabe uma outra coisa que nós podemos fazer? Nós podemos olhar e dizer: qual é a minha disposição para servir a Deus? Com qual frequência eu sacrifico as coisas do Senhor e as minhas coisas? Essa é uma boa pergunta para termos um raio-x correto. O que é que eu estou disposto? Dormir mais, vim para EBD. Não vim para o culto, porque bati o meu dedinho na cama. Porque eu quero dormir mais. Esse tipo de pergunta reflete quem está sentado no trono do meu coração. Quem é o Senhor para nós? A igreja de Filipe teve uma oportunidade ímpar de olhar para tudo isso e corrigir suas ações para a glória de Deus. Que o Senhor, hoje aqui de manhã, possa nos orientar à luz da sua palavra e que possamos passar na ortopedia do Senhor e Ele possa corrigir os meus ossos. E apenas para que você saiba do final da história, enfim, todo aquele acidente que eu enfrentei quando tinha 8 anos, deixou uma perna maior do que a outra, em quase 1 centímetro. E depois de cerca de 3, 4 anos, minha mãe simplesmente me levou num culto. Os irmãos simplesmente oraram por mim. E no outro dia de manhã, eu estava assim, do jeito que eu estou hoje. Meu irmão brinca até hoje, diz que ao invés de Deus aumentar a outra perna, ele diminuiu a outra. Independente do que foi, hoje eu ando bem para a glória de Deus, porque a ortopedia do Senhor sempre funciona, seja fisicamente ou na nossa conduta na vida cristã. Que o Senhor nos ajude. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo modo como o Senhor lida conosco e de como o Senhor conduz a nossa vida. Obrigado porque a sua disciplina, a sua orientação está sempre conosco. E que não sejamos seduzidos por nenhuma outra forma que não seja o seu modelo, o seu padrão. Ah, grande Deus, leve-nos à cruz e que nesse caminho estejamos dispostos a sofrer pelo Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Que todos os benefícios que tivermos ao longo da caminhada até a cruz seja para honrar o Senhor,
seja o privilégio de ver outros sendo edificados pela nossa vida. Capacita-nos para isso, nos dê dons para isso, nos dê situações para exercitar nossos talentos, para que o seu nome seja honrado em nós e por meio de nós. Amém. Deus abençoe os irmãos.